Boa tarde, crianças. Mais uma tarde, né? Que nós vamos começar com os nossos trabalhos. Essa semana a gente voltou com as aulas presenciais para a parte das crianças da nossa turma, porém nem todas, por causa do distanciamento que nós precisamos manter. E aí nós temos uma parte que vai ficar em casa e vai continuar fazendo as atividades online. E é por isso que eu estou enviando para vocês as nossas atividades dessa semana, tá? A videoaula das nossas atividades. Essa semana a gente ainda não tem a apostila e por isso nós vamos continuar trabalhando no caderno e com o conteúdo do plano semanal, tá bom? Então é para fazer tudo no caderno, bem bonito, limpo, organizado e Deus nos abençoe nessa semana, tá bom? Eu vou começar a leitura do nosso texto, que é uma história em quadrinhos, bem legalzinha, e que está escrito assim: assim como fazemos na escola, vamos começar lendo. Então, é uma página de uma revistinha do Chico Bento. Chico Bento em Pamonha. Pra você, Rosinha, uma flor para outra flor. Aí a Rosinha, querendo agradar, dá a ele o quê? Pra você, Chico, uma pamonha. Xiii. Ó a cara do Chico. Que foi, Chico? Pro que você se ofendeu? Porque ele achou que ela estava chamando ele de pamonha, né? Já que ele disse que ela era uma flor, receberia uma flor. E ele uma pamonha, então, sinal que ele é um pamonha. E aí ele ficou bravo. Mas vamos lá, tá? Hora de revisar os conteúdos trabalhados no primeiro bimestre. Então, português, vamos relembrar sílaba tônica. Mais uma vez, vamos trabalhar com sílaba tônica, tá bom? E aí, a classificação das sílabas tônicas. Sempre lembrando que a sílaba tônica, a gente sempre usa o método de olhar a palavra de trás para frente. Então, essa aqui, ó, no caso da palavra tônica, aqui, ó, vamos relembrar sílaba tônica. Então, vou usar essa palavra como modelo. Aí tem aqui, o K dessa palavra é a última sílaba. Quando essa última sílaba é a mais forte, a gente diz que a palavra é oxítona, tá? Então, ele deu alguns exemplos, ó, café, coração, caju, tá? Aí depois, quando é a segunda de trás para frente, ou a penúltima sílaba aqui, ó, que seria o ni, a palavra é paroxítona. Então, você vai ver aqui, ó, cadeira. Então, orá é a última, o dei é a mais forte. Régua. Só tem duas sílabas e a mais forte é ré, inclusive ela é acentuada. Táxi. Então, também a segunda sílaba de trás para frente é a mais forte. E ela é acentuada. Vocês perceberam que tanto as oxítonas quanto as paroxítonas, elas podem ou não ter acento na sílaba mais forte. Então, no caso caju, não tem acento, porque a oxítona terminada em u nunca é acentuada, tá? Então, por favor. Aí, coração tem o tio, né? E no caso, café tem um acento aí agudo no E. Agora, as proparoxítonas são sempre a terceira sílaba de trás para frente. Então, P, última, penúltima, antepenúltima. No caso, a palavra tônica, ela é proparoxítona. Olha aqui, o to acentuado e é a mais forte e é a terceira de trás para frente, tá bom? Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas e são no mínimo trissílabas, tá? Trissílaba ou polissílaba. Não dá para ter duas sílabas e ser paroxítona, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos prestar atenção. Então, nos exemplos que a professora deu, tá aqui. Ônibus, o é acentuado e é a mais forte. Se eu for separar essa palavra, eu vou ter ônibus. E o
o O é a terceira de trás para frente. O bus é a primeira, o ni é a segunda e o O é a terceira de trás para frente, tá bom? Lâmpada, a mesma coisa. O lã é a mais forte, ele é acentuado, como todas as proparoxítonas são sempre acentuadas. E o lã é a terceira de trás para frente. A primeira seria o dá, a segunda seria o pá e a terceira é a lã, tá bom? Então, e aqui, ó, você vê uma palavra polissílaba, ela tem mais de 3 sílabas, né? Tem mais de 4 sílabas. E aí é matemática. Se você olhar a última sílaba de matemática, K, a penúltima é o ti e a antepenúltima é o ma, que é acentuado. Essa palavra ainda tem mais 2 sílabas, que é o T e o A, e o ma da primeira parte aqui. Então, tem 5 sílabas, ó. Matemática, matemática, 5 sílabas. E a terceira de trás para frente é acentuada, então ela é proparoxítona. Também posso dizer que é a antepenúltima, porque aqui é a última, penúltima, antepenúltima sílaba acentuada, tá bom? Então, relembramos tudo sobre sílaba tônica, acentuação de sílaba tônica e tal. Agora, nós vamos ler outra tirinha, tá bom? E essa outra tirinha, vamos relembrar um pouquinho, já que a gente está lendo bastante tirinhas, qual é o gênero textual onde a gente encontra tirinhas? Assim, desculpa, gente. Tirinha é um gênero textual que normalmente é encontrado onde? Em gibis e em jornais impressos, né, gente? Hoje em dia, o jornal impresso, ele já não está muito na moda, a gente não vê muito jornal impresso quase. Mas ele tinha uma parte do jornal, uma coluna, que era de tirinhas, né? Normalmente vinha tirinha da Mafalda, às vezes vinha uma tirinha da Mônica, alguns personagens importantes que a gente tinha que vinha tirinha. O Snoopy, né, aquele cachorrinho, sempre vinha lá uma tirinha. Então, vamos ver aqui. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para a gente, né, que eu ver se consigo. Não, vai ter que reduzir porque não vai caber. Tá bom. Então, aqui, ó. Leia a tirinha. Vou levar quitutes para a vovozinha. Você tá vendo que ela está sem óculos e tem só um risquinho no lugar do olho. Em seguida, nossa, que nariz grande, ei! Você não é a vovó. Ah, justo agora a Chapeuzinho botou óculos? Pelo amor de Deus, hein? Logo agora que ela ia se passar pela vovozinha, o lobo, aí a Chapeuzinho resolve pôr óculos, tá que nem a professora Denise. Tira o óculos da professora Denise também, ela não vai descobrir que é o lobo. Então, ó, a tirinha também tem os dados aqui do autor, da editora, como todo gênero textual, né, gente? Todo texto tem isso. Fernando Gonçalves. Níquel, náusea, os ratos também choram. São Paulo, Bookmakers, 1999, é velha, hein? Página 18. Então, ó, os ratos também choram, né? Deve ser o nome do gibi, né? Onde ela está. Nickelause é vamos dizer, a produtora, né? Então, por exemplo, tem Maurício Produções, que fazem os gibis da Mônica. E aqui é a Níquel Nause, tá? E o Fernando Gonçalves é o autor mesmo da tirinha, é o que faz os desenhos e o texto, tá? Agora aqui, vocês vão passar para o caderno de vocês as questões e vão indicar. Vocês vão tirar dessa tirinha 2 palavras oxítonas, 4 paroxítonas, desculpa, e uma palavra proparoxítona. Então, tem poucas palavras, vocês vão procurar com calma e tirar 2 palavras oxítonas, 4 proparoxítonas e 4 paroxítonas e uma proparoxítona. A professora tem aqui, tá perdida.
Aqui, desafio. Quais são as palavras? Aí você coloca aqui, tá aqui, copiar no caderno a atividade. Oxígeno de 2 sílabas. O que muita gente toma com leite pela manhã. Então, é um que é o que é, né? E você vai completar com palavras que sejam oxítona na primeira, paroxítona de 3 sílabas na segunda, proparoxítona de 5 sílabas aqui na letra C, na D, oxítona de 3 sílabas. Então, tem que prestar atenção em tudo isso, que são dicas, né, para ajudar você a descobrir. Então, aqui na letra B, fruta que dá em cacho e que os macacos adoram. Ela é uma palavra paroxítona, tá bom? Em seguida, tem aqui, ó, lugar em que ficam reunidos diferentes animais para visitação pública. Aquele lugar que vocês adoram, que a gente faz excursão e vai lá ver os bichos e tudo mais, né? E aqui, o dia que vem depois de hoje. Então, tem ontem, hoje, qual é o próximo, né? Aí vocês pensam um pouquinho e completem as frases. Copiem tudo bonitinho no caderno. Vamos relembrar também os tempos verbais. Tempos verbais são os momentos em que a ação se passa. Então, vamos relembrar um princípio muito importante, que é assim: verbo. Todo verbo é a palavra dentro da frase que indica a ação que o sujeito fez. O que aconteceu com esse sujeito? Então, no caso, a professora dá aulas. O que a professora está fazendo? Dando. Dar é um verbo. A professora fala com as crianças. O que a professora está fazendo agora? Ela fala. Falar também é um verbo. A criança corre pelo corredor. O que a criança está fazendo? Correndo. Correr é um verbo. Então, toda a ação que o indivíduo faz, a professora é o indivíduo, a criança é o indivíduo, a pessoa que está na frase é o indivíduo, ou seja, ele é o sujeito da oração. Que sujeito é a pessoa que está fazendo aquela atitude da oração, que a oração está dizendo. E verbo é a palavra que indica o que é que esse sujeito está fazendo, tá? Então, aqui, o sujeito, ele pode fazer alguma coisa agora, ele pode já ter feito no passado, ou ele pode fazer ainda no futuro, ele pode ir fazer, certo? Então, você tem 3 tempos verbais. Dentro desses 3 tempos verbais, que a gente vai ver aqui no quadro, ó, presente, agora, estudo na escola, eu estudo agora, eu estudei nessa escola. Ah, foi no passado. Eu estudarei nessa escola quando eu tiver idade, vai ser no futuro, certo? Passado, estudei em casa. Neste período de pandemia, nós estamos estudando em casa. E futuro, amanhã estudarei no centro de estudos. Que Deus nos abençoe. Então, vai estudar ainda no futuro. Ah, eu comi chocolate ontem. Eu comi, foi ontem. Eu como chocolate agora. Eu como chocolate hoje. Ou eu comerei chocolate amanhã. Entendeu? Então, os verbos vêm sempre no presente, passado e futuro. E é muito importante saber classificar qual é o tempo verbal em que o verbo está, tá bom? Então, aqui, nessa atividade, vocês vão fazer o quê? Escreva as frases trocando o passado para o futuro. Você vai copiar a frase do jeito que ela está e vai passar o verbo e ter que fazer as adequações na frase que forem necessárias para que ela fique no futuro. Então, um exemplo aqui, ó. Magali comeu toda a melancia. Foi no passado, comeu. Magali comerá. Sabe que quando o verbo está no futuro, ele termina em A, ele tem que ter esse acentinho aqui, ó. Comerá, fará, falará, fará, estudará. Tudo
todos eles terminam em A e tem acentinho, tá bom? Toda a melancia. Aí aqui, letra A, eu comi o bolo. Eu comi ontem. Eu comerei o bolo quando ele estiver pronto, no futuro, quando aparecer um bolo, que agora não tem. Então, eu comerei o bolo. Letra B. Mamãe recebeu a visita. Recebeu ontem, a visita foi embora. Mamãe receberá, com acento no a visita. Amanhã, né? E a letra C, você bebeu o suco? Ele está perguntando. Aí, você beberá o suco se eu fizer? Ela está perguntando, então. Você beberá o suco se eu fizer? No caso, beberá, você vai colocar também acento no A, tá? Não precisa completar as frases do jeito que eu estou completando, tá, gente? Complete somente com o que está escrito aqui mesmo. O suco, a visita, o bolo. Eu só estou completando para que você tenha um entendimento melhor daquilo que você está fazendo. Ainda temos mais duas frases, que é a letra D. Letícia encontrou sua prima no clube. Letícia encontrará sua prima no clube. Elas combinaram e vão se encontrar no clube amanhã. Então, Letícia encontrará sua prima no clube, tá bom? E a letra E, que é a última, Carlos jogou bola na quadra. Jogou, mas agora ele jogará. Todas elas com acento no A, tá? Então, Carlos jogará bola na quadra. Bem, português nós encerramos, nós vamos trabalhar com matemática agora. Então, matemática, relembre medidas de tempo. Você já aprendeu a ver as horas no relógio de ponteiro? Se não aprendeu, foi porque não quis, porque eu cansei de ensinar a ver as horas no relógio de ponteiros. Só para relembrar, né? Lá em sala de aula. Que tal construir um relógio de ponteiros para aprender a ver as horas e realizar as atividades? Pega um CD velho, que é bem fácil de fazer um relógio, ou um pratinho de bolo. Vocês estão vendo aqui, ó. Recorte os ponteiros com papelão de capa de um caderno, capa de uma apostila velha, que seja bem durinho. Você vai ter o ponteiro das horas, que é o pequeno, e o ponteiro dos minutos, que é o grande. Se você montar o relógio bonitinho desse jeito, como tá esse aqui, ó, você viu que ele fez com CD e papelão, ó. Bem fácil de fazer. Esse, então, ainda é mais fácil. Ele pegou um pratinho de bolo, né? Escreveu os números aqui bem fáceis, e aí ele colocou os ponteiros, que pode ser colocado com uma tachinha. Atrás você coloca um pedacinho de isopor, ou um pedacinho de rolha de garrafa, né? Ou mesmo até um pedacinho de madeira molinha que você encontrar, um pedacinho pequeno de madeira, dá para colocar uma tachinha para segurar aqui. Ou um alfinete de costura da mamãe, tá bom? Também dá para prender o ponteiro. Aí você faz o quê? Você vai colocando, só relembrando, usando esse relógio bonitão aqui, ó, que o ponteiro vermelho é o ponteiro dos minutos. E esse ponteiro dos minutos, normalmente, ele anda de minuto em minuto para dar uma volta. Ele tem que caminhar 60 minutos. 60 minutos para dar a volta no relógio. A cada 60 minutos que esse ponteiro dá uma volta, a gente diz que passou-se uma hora, tá? E esse pequeno andou de um número para o outro. Então, o grande dá uma volta inteira no relógio para que esse pequeno caminhe só, por exemplo, do meio-dia até a 1, da 1 até as 2, das 2 até as 3. Então, cada volta do ponteiro grande, o pequeno anda de um número até o outro, tá bom? Outra coisa importante para lembrar é que o ponteiro grande, ele marca, a gente conta o tempo de 5 em 5 minutos. Então, cada espaço entre o 12 e o 1 e o 2, eu conto de 5 em 5 como se fosse na tabuada do 5. Então, aqui, ó, o primeiro espacinho, eu digo, é 5 minutos.
Se ele andar até o 2, eu digo 10 minutos. Se ele andar até o 3, eu digo 15 minutos. Faça de conta que você está usando a tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Nesse caso, o ponteiro não chegou bem em cima do 5 ainda. E aí eu não posso dizer que são 3 horas e 25 minutos. Eu vou dizer que são 3 horas e 23 minutos aproximadamente, tá bom? Então, lembrando, se ele tivesse bem em cima do 5, eu diria que são 3 horas e 25 minutos. Esse outro relógio aqui, ó, ele está bem em cima do 8, passou um tiquinho do 8. Ao invés de eu dizer que são 10 horas e 40 minutos, eu vou dizer que são 10 horas e 42 minutos, mais ou menos, tá bom? Esse aqui, ó, o ponteiro tá faltando, tá bem em cima do 12, que o 1 é branco, quase não dá pra ver, vocês estão vendo, ó. Então, eu vou dizer que esse aqui está marcando exatamente 8 horas. Esse aqui, gente, tem que tomar um pouquinho de cuidado, ó, ele não chegou no 1 ainda. Eu tô olhando pro relógio e tô vendo que ele já passou das 2, então ele tá nas 2 horas e um pouquinho, ele não chegou nas 3 ainda. Então, eu vou dizer que ele está em 2 horas e 4 minutos. Se ele tivesse bem em cima aqui do número 1, eu ia dizer que eram 2 horas e 5 minutos, tá bom? E nesse caso aqui também tem que tomar cuidado, por quê? O ponteiro grande ainda não chegou no 12, certo? Então, isso quer dizer que ainda não são 9 horas em ponto. São 8 horas e 58 minutos, porque quando ele chegar aqui vai ser 59 e aqui é que vai marcar exatamente 9 horas, tá bom? Então, outra coisa importante, se o ponteiro pequeno está bem em cima do número 9 e o ponteiro grande estiver bem em cima do 12, eu vou dizer que a hora é exata. Então, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Para isso, eu tenho que observar que o ponteiro grande esteja sempre em cima do 12, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e sejam capazes de escrever aqui as horas, tá bom? Então, você vai desenhar um relógio de ponteiros com a hora exata de cada atividade. Quem não tem horário correto, vai inventar um horário que seria o mais adequado. Então, eu acordo, sei lá, às 8, tomo café da manhã, 8h20, realizo as minhas lições às 9 horas, almoço meio-dia, 12 horas, ajudo os afazeres da casa, 19 horas, que é o horário que você chegou da escola. Não, na pandemia põe aqui 14 horas, sei lá. Tomo café da tarde, às 16 horas. Brinco, às 15 horas. Meu horário do programa favorito, sei lá, às 20 horas da novela, que o povo adora. Só Jesus na causa. Janto, às 19h30 ou às 20h30, não sei, 20 horas, o horário que vocês costumam jantar. E vou dormir. Logicamente, como você é uma criança, você deveria dormir lá pelas 22, 22h30 no máximo. A maioria das crianças vai dormir depois da meia-noite, né? A gente sabe. Mas isso não é saudável. Vamos continuar. Para quem quiser saber mais, tem mais sobre medidas de tempo, relógios e tudo neste link aqui. E aqui nós temos as situações de problema para que vocês montem no caderno. Tem que copiar os probleminhas. Então, por favor, matemática, resolução das situações, problema 1. Aí façam a leitura. Léo armazenou, ou seja, ele guardou 575 caixas contendo uma dúzia de colas em cada uma. Meu Deus, ele deve ser dono de uma loja, né? 575 caixas contendo uma dúzia cada uma. Uma dúzia são 12, só para lembrar, né? Então, dezena, 10, dúzia, 12. Então, quantos tubos de cola foram armazenados? 575 vezes 12. Quem não lembrar como é que se monta uma conta de vezes com dois números na parte de baixo,
faça 575 vezes 10 e 575 vezes 2 e junte os dois resultados que vai dar a mesma coisa, tá bom? Aqui também serve a mesma coisa, serve para o número 2. Um caixote tem 346 maçãs. Quantas maçãs terão em 15 caixotes? 346 vezes 15. A mesma coisa. Se você consegue montar a conta de vezes com o 15 aqui embaixo e fazer primeiro tudo vezes 5, colocar o sinalzinho de mais embaixo, depois fazer tudo vezes 1, e aí por último encontrar a resposta, ótimo. Se não, faça 346 vezes 10, que é só acrescentar um zero aqui no final, e 346 vezes 5. Aí some os dois resultados, tá bom? E 3. Em um teatro há 126 poltronas, distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Esse é diferente. Ele te dá o total de poltronas e pede para que você divida para 9 filas. Aqui é multiplicação. Terão em tantas caixas. Eu sei de uma e quero saber de várias. Aqui eu sei o total, mas eu quero saber em cada uma. Sempre quando aparece em cada, eu quero dividir, tá? Então, aqui, 126 dividido por 9, tá? Vai dar exato, provavelmente, porque, como ele diz, igualmente, é porque vai dar exata a conta. Monta bonitinho, coloca o 9 dentro da chave, vem aqui no 1. Aí, 1 não dá para dividir para o 9. Aí você pega 12, né? Junta o primeiro e o segundo número aqui. Aí vai na tabuada do 9, quem é mais perto de 12? 9 vezes 1. Porque 9 vezes 2 já dá 18. 18 é demais, você só tem 12, como é que você vai pegar 18? Você vai por lá. 9 vezes 1, 9. 12 menos 9 sobram. Aí baixo 6 e volta na tabuada do 9 de novo para tornar a dividir a parte que ficou embaixo, tá bom? Questão número 4. Tia Lúcia comprou uma caixa com 488 doces e quer distribuir. Palavra-chave no problema. Distribuir igualmente entre os seus 8 sobrinhos. Se ela quer distribuir, ela vai dividir entre eles, tá? Então, você vai pegar 488 dividido por 8. O 8 é que vai dentro da chave. Não esqueçam que vocês vão precisar aqui de novo, né? Na 484, não dá para dividir por 8. 4 é muito pouco. Aí você vai pegar o 4 e o 8, vai formar um 48. E aí você vai na tabuada do 8, ver quem é que é o mais perto, vai fazer tudo aquele processo direitinho, tá bom? Então, agora a gente vai para ciências. Em ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre os vulcões. Só que para isso a gente vai ler o texto que está aqui embaixo. O espirro do vulcão, que é a história da Tatiana Belinki, tá bom? Eu vou ampliar aqui um pouquinho, porque esse realmente está difícil para ler. Aí aqui, ó. Quem sou eu? Sou um vulcão modesto. Não sou o maior nem o mais funesto. Funesto é o que mata mais, né? Meu nome é até agradável, mas impronunciável. Sou apenas um cão honesto. Vamos ver? Próximo aqui. Ó. Por 500 anos dormi sossegado, mas de repente fui perturbado. Espirrei. Atim! Coitado de mim. Parecia que tinha pegado um resfriado. O que são para um vulcão 500 aninhos? Menos de uma hora com seus segundinhos. Mas os homens, coitados, tão apavorados, armam uns meros foguinhos. Isso aí não é foguinho, né, gente? E sabe que destrói tudo em volta. Então,
aconteceria se este vulcão espirrar? O que vai acontecer com esta cidade e a população? Continue a história em seu caderno. Então, para que fique bem organizado no caderno de vocês, passem esse poeminha com título e tudo para o caderno. O espirro do vulcão. Copie a primeira estrofe, depois a segunda estrofe e a terceira estrofe. E aí pule uma linha e faça uma estrofe que mostre o final da história. Se você não quiser usar poema, porque é mais difícil para rimar e tudo, copie como um texto normal, tá? Então, use parágrafo, né, letra maiúscula, tudo bonitinho. Copie normalmente, sem colocar por estrofes, coloque o texto como se fosse um texto normal. E aí, dê um final para a história, respondendo as perguntas que foram feitas. Não é para dar um final de qualquer jeito. O que ele quer saber? O que aconteceria se este vulcão espirrar? É a primeira pergunta que você tem que responder. Se este vulcão espirrar, nós teremos uma erupção vulcânica, com lava, né, escorrendo, gases saindo, fogo saindo, bombas, né, de pedra voando, sei lá, o que você achar importante. O que vai acontecer com esta cidade? É a segunda pergunta, porque aqui tem duas partes essa pergunta. Então, o que vai acontecer com a cidade? A cidade vai ser destruída. E a população? Se as pessoas não saírem a tempo, elas vão morrer, né? Continue a história. Então, é isso que você vai dizer na parte que você vai fazer da história. Aqui também, ó, para ler a história completa, acesse o link. Se você ficou curioso para conhecer o restante da história desse livrinho, você vai acessar este link e vai ler a história lá. Se você quiser fazer isso antes de produzir o seu texto, para ter ideias, para ver como é que ficou, não tem problema. O que eu não quero é que você faça cópia, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não vá lá copiar pedaço da história do livro, porque eu já li, sei, e vai ficar chato, né? Vai ficar muito desagradável, tá bom? Então, façam com a imaginação de vocês, com as suas palavras, mas não esqueçam de usar as regras de texto. Então, ponha parágrafo, ponha letra maiúscula, pontuação, né? Tem que ter coerência, tem que responder a essas três perguntas que foram feitas, o que aconteceria com o vulcão, com a cidade, com as pessoas. Então, pense antes de escrever, faça um texto estudar o mapa político do Brasil. Político é um mapa que está dividido em estados, né? A terra do Brasil não tem essas divisões. A gente vai viajando, a gente vê lá uma placa. Você está saindo de Minas e entrando em São Paulo. Mas não tem uma linha divisória. A gente não tem isso perfeitamente. Então, a gente só tem isso no mapa. Então, esse é o mapa político, tá bom? Então, ó, observe o mapa político do Brasil e responda as questões. Na página 113 da sua apostila, você pode também fazer a análise do mapa. Então, se você não estiver conseguindo ver muito bem o mapa aqui pelo celular, por onde você estiver assistindo a aula, vai lá na página 113 da apostila que tem esse mesmo mapa. E aí você vai responder essas questões no caderno. Copie a questão e responda. Bom, o nosso país é formado por quantos estados? Cuidado, que sempre tem uma casquinha de banana. O Distrito Federal não é estado, gente. Ele é apenas a capital federal, a capital dos estados. Mas ele não é um estado brasileiro. Tem gente que põe 27 estados, eu até aceito e tudo, mas na verdade o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, tá bom? Aqui, em Goiás, fica a sede do governo federal. Qual é a capital do Brasil? A capital federal do Brasil. Como é que se chama essa cidade? Lá onde fica o presidente, o Senado, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, que vive aparecendo na televisão. Onde é que fica? Como é o nome da cidade onde ficam essas coisas, né? A região norte possui quantos estados?
Você vai lá na região norte do Brasil, a região que tem o Amazonas, e aí você vai ver, tá? Região norte. E quais são eles? Tem duas perguntas. Quantos e quais? Quantos é número. Então, os estados da região norte são, e põe o número. São eles. Aí você vai pôr os nomes. Amazonas, vírgula, Roraima, vírgula, Rondônia, vírgula, e todos eles. Lembrando que os nomes dos estados têm que estar em letra maiúscula, tá? Porque é muito feio escrever nome próprio com letra minúscula. Parece que a gente não foi alfabetizado direito. Na questão número 5, a região sudeste, mesma coisa. Região centro-oeste, região sul. Então, você vai olhar no mapa quantos estados fazem parte desta região e quais são eles. Sempre começando. Os estados da região sudeste são, aí você põe lá, 8, vírgula, e o nome de cada um deles, tá bom? Sempre usando letra maiúscula para os nomes dos estados. Isso vai se repetir aqui na 6 para centro-oeste e na 7 para a região sul. Agora, na questão 8, nós moramos em qual região? Presta atenção que essa pergunta não está perguntando o seu município, nem o seu estado, nem o seu país. Está perguntando a região em que fica o seu estado. Então, qual a região do Brasil, das 5 regiões que nós temos, é que fica o estado de São Paulo? Então, aí você pode escrever o estado de São Paulo, aonde eu moro, fica na região, e aí você vai olhar no mapa e colocar. Questão número 9. Qual o estado e cidade que você reside? Aí sim, agora ele está perguntando. Aí você vai colocar, eu moro no estado de São Paulo, na cidade de Santana de Parnaíba, que é onde a gente mora, tá bom? Então, cuidado com a região, a gente tem 5 regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. 5. E aqui embaixo não, aí você vai falar de estados e cidades, tá bom? E aí nós temos a parte de história. Agora, em história, vamos observar as imagens abaixo e lembrar sobre os conteúdos trabalhados, né? Então, aqui, nós vamos começar observando essa imagem. Então, vou ler aqui. Escreva um pequeno texto em seu caderno sobre o que você entendeu para cada uma dessas imagens. Então, olha bem que isso aqui é a imagem de um engenho, né, de cana-de-açúcar, de uma fazenda de cana. E aí, a gente tem, dentro dessa fazenda, nós tínhamos a casa grande, que era a casa do dono da fazenda, o senhor dos escravos. Nós tínhamos a roça, que era onde eles plantavam a comida, arroz, feijão, milho, hortas, né? E nós tínhamos aqui o canavial, que era a plantação só de cana, que era para a fabricação do açúcar. Nós temos a senzala, que era aquele lugar onde os negros dormiam, né? Era a casa onde os negros ficavam, que na verdade é um galpão, alguma coisa assim. E nós tínhamos a moenda, que era onde a cana era moída para fazer o açúcar, né? Ainda tínhamos a casa de purgar, que era onde o açúcar descansava lá depois de fervido e tudo mais. Mas como não apareceu aqui na foto, vocês não precisam pôr, só precisam saber que existe. E aí, tá aqui, organização de uma fazenda, o engenho, é o título do seu texto que você vai fazer. Então, você vai falar sobre cada parte, tá? Gente, isso não é uma lista, é um texto. Lista é assim, banana, tomate, cenoura. Aí você pega casa grande, isso, isso, isso. Não. Você vai colocar dentro de um texto todas essas informações. Lógico, você pode fazer um parágrafo para casa grande, um parágrafo para a roça, ou a roça pode estar dentro do mesmo parágrafo da casa grande, já que ela não era tão importante. Aí você pode fazer um parágrafo só para a senzala, né? Ou pode juntar a senzala e moenda no mesmo lugar. O canavial era importante, então você faz um parágrafo para o canavial, né? Onde os negros trabalhavam. Mas eu não quero que você diga assim, canavial, plantação de cana-de-açúcar, senzala, lugar onde os negros dormiam. Isso não é um texto. Não tem os critérios necessários.
precisa ter coerência, precisa ter coesão. Então, o texto precisa fazer sentido. Então, você precisa completar as informações, juntá-las para que elas formem algo que, quando você lê, elas façam sentido, tá bom? A mesma coisa para esse de baixo aqui que a gente vai ver. Ó. Exploração do ouro em regiões brasileiras. Então, você vai fazer outro texto. Aqui, nessa imagem, nós não temos detalhes, né? Mas vocês têm esses detalhes lá na apostila de vocês. Voltem na parte de história, onde tem tudo isso aqui detalhado, para você poder fazer esse texto com riqueza de detalhes. Porque o que você vai falar sobre exploração de ouro? O ouro era retirado do leito dos rios pelos escravos africanos. Eles lavavam o minério que era retirado da terra. Para quê? Para encontrar as pepitas de ouro. Tudo isso está lá na nossa apostila. Foi visto, foi estudado. Então, dá uma lida novamente naquela parte para que você possa fazer um bom texto com essas informações. Lembrando que um texto tem que ter começo, meio e fim, e em um parágrafo não se escreve um texto. Um parágrafo é uma frase, não é um texto. Então, um texto tem que ter uma frase de começo, uma de meio, uma de fim, no mínimo 3 frases, começo, meio e fim, tá bom? No mínimo. E por último, o último texto que você vai ter que produzir é Bandeirantes e a ocupação das terras do Brasil. Também esse tema foi muito estudado lá na nossa apostila. Então, você vai colocar esse título, porém, você vai ter que escrever. Os bandeirantes eram portugueses que se juntavam em grupos, né? Que exploravam as matas, eles entravam pelas matas com animais, barcos, e eles iam em busca de riquezas. Essa era a finalidade dos bandeirantes. Eles iam aprisionar índios para trabalhar como escravos e procurando riquezas. E com isso, esses bandeirantes foram criando pequenas vilas, cidades, caminhos para o interior do Brasil e foram ocupando as terras, né? Então, foram os bandeirantes os responsáveis pelo Brasil ter o tamanho que tem hoje, em sua grande parte, né? Depois o Marechal Cândido Rondon, que saiu aí pela mata fora com seus homens, entrando pela Amazônia para chegar até onde nós estamos hoje, tá bom? Então, reler os textos da apostila vai te ajudar a ter conteúdo para escrever esses pequenos textos que você vai escrever. Lembrando que tem que ter começo, meio e fim, parágrafo, letra maiúscula, pontuação, tá? Então, aqui, ó, não esqueça de enviar fotos dos momentos de estudo em sua casa. Eu estou sentindo muita falta das fotos de vocês para montar na minha pasta lá. Porque como é que eu vou mostrar que vocês estão fazendo, estudando? Eu só tenho foto de lição, 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 que eu faço a correção. Mas eu quero fotos de vocês também fazendo lição, mostrando a apostila, para a gente colocar lá e ficar bonito, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos trabalhar durante a semana. Essa semana, gente, eu não sei ainda direito como é que vai fazer a aula Meet, porque nem sei se vai ter, porque eu vou estar na escola nesse horário. Mas dúvidas, eu estou no WhatsApp à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, guarde e proteja as nossas famílias, nossos lares, todos que nós amamos. Em nome de Jesus. Beijos. Fiquem com Deus.